Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao trabalho para prosperidade. Você quer prosperar, ter abundância, sucesso financeiro, sucesso profissional? Esse trabalho vai te auxiliar bastante, tá? E esse trabalho que a gente vai fazer hoje, agora, ele está vinculado a um protocolo da prosperidade. Que é esse trabalho, mais os áudios. Os áudios vão trabalhar com PNL. São durante 7 dias você vai fazer uma sequência de áudios, você vai ouvir esses áudios de uma maneira específica com afirmações para você trabalhar neurocognitivamente. Então você vai trabalhar essa parte linguística, né? Essa parte da PNL neurolinguística. A parte isso, ou seja, junto com isso, num combo, vocês vão fazer esse trabalho que vai lidar com um âmbito não material, mas um âmbito que os nossos 5 sentidos, a nossa percepção não alcança, mas que ela nos atravessa e influencia na nossa vida. Já começando a explicar, esse trabalho, primeiro, ele envolve uma quebra de paradigma. Por quê? Porque a gente sempre está acostumado que trabalhos espirituais, magísticos, tudo isso, a gente vincula isso a uma religião. E nunca foi vinculado a religião nenhuma. E nem a coisas ruins. São somente conhecimentos, né, utilizados antigamente para a gente poder acessar toda essa informação que nos influencia e que a gente não consegue acessar com nossos 5 sentidos. E antes tinha e hoje não tem mais, devido a uma questão histórica. Hoje a nossa ciência e toda a nossa sociedade, ela trabalha bastante com o material, né? Ela é muito materialista, a sociedade, esse mundo que a gente vive hoje. E então a nossa ciência é muito material, ela só leva em consideração isso, tá? Mas antigamente não era assim. A gente desenvolvia outros âmbitos. Nossa visão, ela consegue só pegar do infravermelho até o ultravioleta. Só que o mundo existe para além disso. Há outras cores. Tanto que vários animais, insetos, eles veem essas cores. Eles estão capacitados, a percepção deles é capacitada. A gente não vê. E tudo isso nos influencia. O Wi-Fi, por exemplo, tá aqui e a gente não vê. Por quê? Porque a nossa percepção não capta, mas ele tá lá nos influenciando, portanto que a gente utiliza ele. Para escutar, a mesma coisa. Cachorro, gato, eles escutam muitos decibéis, né, que a gente não escuta. Por quê? Porque a nossa percepção é limitada. E antigamente, todos os conhecedores, as pessoas mais sábias, elas trabalhavam com esse processo. Elas trabalhavam com esse conhecimento não só material, mas esse conhecimento espiritual, esse conhecimento metafísico, além dessa matéria. E hoje, a gente vai trabalhar com isso. Então, a primeira coisa é tirar esse preconceito que existe, tá? Que não é de nenhuma religião, mas é um conhecimento humano sobre isso. Primeira coisa para entender. Nosso corpo é feito de órgãos. Nossos órgãos são feitos de células. Nossas células são feitas de átomos. Se você abre o átomo, são feitas de prótons, nêutrons e elétrons. Se você abre os prótons, nêutrons e elétrons, vão ter lá os quarks. Os quarks, as supercordas. Supercordas não encontra mais nada. Até hoje a gente não conseguiu encontrar qual é a partícula última da matéria. O que a gente encontrou são só energia e frequência, né? Quando a gente aperta aqui, a gente não ultrapassa porque tem matéria. Tem matéria, teoricamente, mas a gente não ultrapassa por causa disso. A gente não ultrapassa aqui, a gente sente a pressão porque eletromagneticamente a gente não toca um no outro e tem o atrito, e tem o limite. É a mesma coisa se você colocar 2 ímãs, assim, com positivo, ímãs muito, muito forte, e você não consegue ultrapassar um ao outro. É assim que a gente pisa no chão, tá? A gente tem a ilusão de que é matéria, mas aquilo ali, eletromagneticamente, a gente não consegue chegar. Então, é tudo que a gente percebe como sólido, é isso segundo a física quântica, segundo o nosso conhecimento, tá? Então, se a gente souber manejar com isso, a gente influencia diretamente, na prática, a nossa vida. E todo esse conhecimento ancestral, que antes a gente tinha, através dos magos, dos xamãs, dos curandeiros, dos sábios, a gente traz aqui, né? Eu, durante a minha vida, passei por vários locais assim, de xamãs, já fiquei em comunidade xamânica, já morei em comunidade xamânica, já morei em monastério hinduísta, sou de família espírita kardecista, tenho influência da Umbanda, do Candomblé, colégio católico, a vida inteira eu estudei num colégio chamado Cristo Rei, um colégio católico, né, de freira, ou seja, e tudo isso pra mim fazia muito sentido integrar. Nunca eu vi como algo um competindo com o outro. Hoje eu não tenho uma religião e hoje eu vejo que todo esse conhecimento disponível, a gente fica brigando num fla-flu gigantesco, então mas não é uma posse de nenhuma religião ou uma coisa trevosa, uma coisa que toda a sociedade nos fez acreditar que é quando você utiliza desse ambiente que a gente não consegue enxergar, né, não consegue ver, justamente para nos desempoderar. Quando a gente começa a nos empoderar, utilizar para o bem, tudo flui. Tanto que nessa explicação que eu dei, né, dos átomos, das supercordas, que tudo que existe é baseado em energia e frequência, como até o Einstein falou, né, a gente vê que um trabalho de magia é quando a gente utiliza isso para algo ser transformado na nossa realidade aqui física, na nossa realidade que a gente enxerga. Então, se você começar a pensar negativo, pensar mal de alguma pessoa, você está fazendo um trabalho de magia que a gente chama de magia negra. Magia negra, magia trevosa, é um trabalho que você influencia no livre-arbítrio de outra pessoa. Não é o caso aqui, tá? O que a gente vai fazer aqui é um trabalho de magia, vamos chamar de magia, né? Mas magia branca ou só magia. Ou seja, você vai utilizar os elementos para você se potencializar quem você é, aqui no caso, para prosperidade, utilizando elementos de várias culturas que eu trago, que eu aprendi, para você, entende? Então, aqui é sobre isso, não tem nada negativo, não tem nada a ver com isso. Assim como você estuda, você abre um livro para estudar, né, e estudando na materialidade, vendo, lendo as coisas e aplica, aqui vai ser para você se melhorar, para você obter sucesso financeiro, enfim, a gente vai fazer isso aqui.